Olá, você que está acessando aí o site do Colégio Nacional para analisar um pouquinho, ouvir os comentários, né, das provas que ocorreram no segundo dia do Enem. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a melhor prova desse Enem, sem sombra de dúvidas, né, José Moisés, que se trata da prova de redação. Quem está falando aqui é o coordenador da área de linguagens e códigos, Wagner, e nós temos aqui uma pessoa para falar um pouquinho dessa prova para nós, professor José Moisés. Como foi a prova de redação, José Moisés? O aluno, na verdade, estava com muitas expectativas sobre qual seria o tema. O que você achou da prova, no geral, e do tema em si? Se a gente vier aqui, antes de você falar, José Moisés, só dá uma olhadinha, ó. O tema que esteve presente lá na prova, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Que tema foi esse, José Moisés? Uma boa noite a todos. O tema desta prova era esperado em termos de conduta social, em termos de análise social. Essa busca por uma visão social é um desejo do Enem. Tanto é que as intervenções são pedidas justamente para que o aluno tenha amplitude, uma visão holística desse conhecimento possa aparecer dentro da prova. É claro que exige-se com um tema desse uma abertura cultural, uma capacidade cultural para enxergar dentro das humanidades a possibilidade de um país ser atrativo, como o Brasil agora é atrativo. Essa ideia de uma economia estabilizada, o aluno poderia abordar a seu favor na argumentação, e nós acreditamos que o nosso aluno tenha atenção, tenha conseguido trabalhar com esse aspecto, porque nós falamos muito a respeito dessa necessidade cultural. Nosso aluno é bastante ligado a essa questão e ficou bastante seguro para essa discussão. Zé, o aluno, ao chegar e abrir o caderno, ele deveria entender o quê? Um exemplo, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI. O que esse aluno deveria entender sobre o que realmente ele deveria escrever? Por que esse tema nesse momento? Em que sentido que o Brasil está atraindo aí, no caso, pessoas de vários países, né? O que o aluno deveria perceber com esse tema? Ele precisava, nesse momento, perceber o quanto essa estabilidade, o quanto essa globalização fez com que as pessoas entendessem. E essa repercussão foi muito importante para que entendessem que o Brasil não só era a bola da vez, mas era uma economia confiável. Essa perspectiva de economia confiável, de oportunidade, ela remonta a um outro aspecto do século anterior, quando da chegada de muitos imigrantes buscando a mesma ideia de uma estabilidade. E esses grupos agora que buscam, não só da América, como do Oriente, da Europa, eles querem, na verdade, condições de vida que sejam capazes de sustentar uma expectativa boa em termos de escolaridade para a família, emprego, e foi justamente isso que eles quiseram abordar com esse tema. Interessante você trazendo essa questão aí da imigração que ocorreu no Brasil, né? E a coletânea, de alguma maneira, ela contribuiu para que esse aluno entendesse melhor o tema ou pudesse pensar de forma mais ampla. O que estava presente na coletânea? No caso, quais eram os textos presentes e o aluno poderia utilizar de alguma maneira as ideias ali, Zé? A coletânea foi muito inteligente, inclusive trouxe um mapa. Todo mundo esperava que trouxesse uma charge, uma tirinha, e ela trouxe um mapa que acentua bem a questão dos imigrantes, que mostra bem o porquê dos imigrantes, essa vinda dos imigrantes em busca de uma luz em termos de instalação, de perspectiva de vida. Acredito que os textos ligados ao mapa foram excelentes para que o aluno fizesse essa sintonia. E esse é um tema, né, Zé, interessante porque ele é trabalhado também em outras áreas, né, na geografia. O professor Alquimim, mesmo de inglês, mencionou que trabalhou, né, sobre a questão do Haiti após a tragédia que aconteceu. Várias pessoas daquele país começaram a vir para o Brasil, né? Então, assim, o aluno poderia também utilizar informações de outras disciplinas, não é isso? Essa é a tônica dos concursos, né? Pelo menos nós acreditamos que a visão inteligente dos concursos é de buscar essa postura
de casar as disciplinas. Esse casamento das disciplinas, principalmente para a área de humanas, é extremamente salutar. Agora, eu tenho uma perguntinha para te apertar um pouquinho. Você sabe que na prova do Enem é importante que o aluno apresente uma intervenção para melhorar o problema que supostamente foi colocado para o aluno discutir. Tá? Se a gente analisar o tema, movimento migratório para o Brasil no século XXI, qual é o problema que está presente aqui para que o aluno pudesse apresentar uma intervenção, Zé? Nós podemos apresentar como problemas a serem resolvidos, intervenções sociais, nós poderíamos falar a respeito da aceitação. Se bem que o Brasil é um país que aceita muito bem o estrangeiro, nós poderíamos falar da questão da xenofobia. Esse despertar de um sentimento xenófobo tem que ser evitado. Nós podemos falar na questão dos mais preparados ocuparem lugares na cadeia de empregos, que são lugares para a expectativa dos nativos, dos brasileiros. Então são problemas esses a serem sanados. Mas, por outro lado, o candidato poderia abordar a necessidade maior de preparação dos brasileiros para um aspecto de competição. É um incentivo, inclusive, a maior escolaridade, maior preparação para os cargos. Mas mesmo aqueles, porque a coletânea ela trouxe, né, que muitos estavam entrando de forma ilegal, correto? Qual que seria, então, uma intervenção que um candidato poderia fazer? Você poderia dar aí uns 2 caminhos ou 2 intervenções que são possíveis para que o candidato pudesse colocar em prática? Uma intervenção cabível, quando nós pensamos na coletânea, e ela fala claramente dos haitianos, né? Até louvável, fala-se do Acre, né? Mostrando um estado que às vezes é tão esquecido, e ele foi trazido à tona, falando a respeito das questões dos haitianos, e os haitianos chegaram ao Brasil e eles não têm esse preparo, mas é importante que o aluno fale a respeito da condição dos direitos humanos, o respeito aos direitos humanos para essa acolhida, fazer com que esse povo tão sofrido seja acolhido de uma forma que não venha a ferir e a importar numa condição que fira os interesses dos brasileiros. Ter essa adequação. Mesmo porque o Brasil, durante muito tempo, também passou por uma situação como essa, né? Quando o Brasil não estava com a economia tão articulada, tão estável, o Brasil, sim, era rechaçado em outros países, né? Então, agora, invertemos um pouquinho essa questão. E isso também poderia ter sido colocado pelo aluno. É claro. O aluno, inclusive, pode dizer que, em termos de diplomacia, nós tivemos a oportunidade de dar uma aula a países como Portugal, que rejeitou tanto os nossos odontólogos, né? Que fez com que os nossos odontólogos sofressem reprimendas naquele país. E nós, ao contrário, providenciamos documentação para os haitianos, providenciamos moradia, emprego. É bem verdade que ainda há uma certa precariedade. Um outro aspecto era dizer que é preciso controlar essa entrada, que o Brasil deve acolher sem deixar que isso interfira num equilíbrio, para as nossas condições sociais, para os empregos, para a saúde, para a habitação. Para nós, caso fecharmos a nossa análise de redação, você ficou feliz com o tema, com a proposta e com o grau de aprofundamento aí que a banca colocou para que os alunos pudessem fazer o texto? Eu fiquei muito feliz com o tema, porque ele é um tema que exige crítica, que exige conhecimento e cultura. E é o que nós sempre incentivamos para que o nosso aluno buscasse conhecimento, cultura, que ele tivesse possibilidade de agregar ao tema todo o seu cabedal de conhecimento. E é isso que nós esperamos, que ele tenha feito, e temos certeza que o nosso aluno consegue trabalhar essa perspectiva. Perfeito, muito obrigado, José Moisés. Então, vocês estão percebendo aí que o tema foi interessante, seletivo, tá? E, na verdade, você que fez a prova, pode ficar tranquilo que você que praticou, treinou aí em todas as semanas, o resultado aí há de vir, tá? Um grande abraço para você. Estamos torcendo aí para que você consiga tirar a nota que você está procurando, que são aí os 1000 pontos, não é isso, Zé? É verdade. Nós esperamos que o sucesso tenha vindo e do seu esforço,
que é o treinamento, que é essa sequência de textos feitos, corrigidos, e esse trabalho contínuo é que vai levar a essa obtenção de sucesso que nós temos certeza virá com essa prova. Muito obrigado, Zé. Um grande abraço a todos.